Hoje eu quero falar sobre uma coisa que muita gente confunde: a autoridade profissional. Muita gente acha que a autoridade é parecer muito, falar difícil, postar com frequência ou tentar parecer superior. Mas a autoridade de verdade não nasce disso. A autoridade nasce quando outras pessoas começam a perceber que existe clareza, coerência, profundidade e segurança no que você fala. Em outras palavras, a autoridade não é uma fantasia, é uma consequência. E isso é muito importante de entender logo no começo, porque tem muita gente tentando parecer pronta antes de realmente construir uma base. E quando isso acontece, o discurso até pode chamar a atenção por um tempo, mas não sustenta. Mais cedo ou mais tarde, a falta de profundidade aparece. Então, a primeira ideia desta aula é simples: a autoridade profissional não se inventa, ela se constrói. Agora pensa comigo, por que algumas pessoas falam pouco e mesmo assim passam muito peso? Por que outras falam o tempo inteiro e ainda assim parecem rasas? A resposta está no conteúdo do raciocínio. Quando alguém realmente entende o que está dizendo, isso aparece. Aparece na forma como organiza a ideia, na forma como responde dúvida, na forma como não exagera, na forma como reconhece limite e na forma como explica algo difícil de maneira clara. Autoridade não é gritar mais alto, é sustentar melhor. Isso significa que a autoridade profissional começa muito antes da exposição. Ela começa no estudo, na repetição, na leitura crítica, na prática de organizar raciocínio e na capacidade de transformar informação confusa em entendimento claro. Se você quer construir a autoridade, precisa primeiro aprender a pensar com ordem. Precisa conseguir responder: o que eu sei, por que eu sei, até onde isso vai e onde estão os limites do que eu estou afirmando. Essa base deixa a fala mais forte. Outra coisa importante é: a autoridade não é saber tudo. Isso é impossível. A autoridade é saber se posicionar com honestidade, clareza e consistência dentro do que você realmente domina. A pessoa que tenta opinar sobre tudo costuma parecer grande no começo, mas perde força rápido demais. Já a pessoa que sabe o seu campo, aprofunda esse campo e fala com coerência sobre ele e tende a ficar cada vez mais forte. Então, a autoridade também tem a ver com o foco. Quem quer ser autoridade em tudo, geralmente não constrói autoridade sólida em nada. Agora vamos trazer isso para um nível bem prático. Como alguém começa a construir autoridade profissional? Primeiro, dominando uma base. Sem a base, a pessoa pode até decorar frases bonitas, mas não consegue sustentar profundidade quando a conversa exige mais. Segundo, organizando sua visão. Não basta ter informação, é preciso dar forma a essa informação. Ter uma linha de raciocínio, ter lógica, ter critério. Terceiro, comunicando com clareza. Esse ponto é o mais importante. Tem gente que sabe bastante, mas comunica mal. E quando comunica mal, perde a autoridade percebida. Não porque não tenha conteúdo, mas porque não consegue fazer o outro entender. A clareza é uma das maiores provas de domínio. Quem entende mesmo costuma conseguir simplificar sem destruir a profundidade. E é por isso que explicar bem vale tanto. Quando você consegue pegar um tema complexo e tornar compreensível sem virar superficial, você começa a ser visto de outra forma. As pessoas percebem que há ali mais do que opinião, há uma estrutura. Agora vamos falar de coerência, porque esse é outro pilar enorme. A autoridade profissional também nasce da coerência entre o que você fala, o que você ensina e a forma como você se posiciona. Quando uma pessoa fala uma coisa hoje e amanhã ela exagera para chamar a atenção, força promessas ou muda discurso só para agradar o que está em alta, ela pode até ganhar alcance, mas perde o peso. O peso real vem de coerência repetida no tempo. A autoridade cresce quando o mercado começa a perceber que você tem uma linha, que você não depende de modismo para parecer atualizado, que você consegue atravessar o tempo sem perder consistência. Isso vale muito em áreas cheias de hype como metabolismo, peptídeos, regeneração, longevidade e performance. Em ambientes assim, quem só surfa a tendência parece grande por um tempo, mas quem constrói base, contexto e critério começa a ocupar outro lugar. Também é importante entender que a autoridade não vem só de acerto, ela vem muito de forma como você lida com complexidade. Uma pessoa madura não precisa simplificar tudo de forma infantil para parecer seguro. Às vezes ela diz: isso depende, isso exige contexto, isso precisa ser observado junto com outras variáveis, isso ainda tem limite de evidência, isso é hipótese interessante, mas não conclusão final. E sabe o que é curioso? Esse tipo de fala, que para alguns parece menos chamativa, costuma gerar mais confiança em quem presta atenção de verdade. Porque maturidade transmite segurança. Agora vamos falar de percepção. Autoridade profissional não é só o que você sabe, é também como isso é percebido. Isso não quer dizer fingir, quer dizer aprender a apresentar bem o que é sólido. Organização visual, linguagem clara, constância de mensagem, boa estrutura de conteúdo e posicionamento coerente ajudam muito. A forma não substitui a base, mas ajuda a base a ser reconhecida.
Pensa assim, conhecimento é o conteúdo, comunicação é a embalagem. Se o conteúdo é bom, mas a embalagem é confusa, muita gente nem chega até ele. Por isso, construir autoridade também envolve saber como mostrar seu raciocínio. Outro ponto central é a repetição. Ninguém vira referência porque falou uma vez. A autoridade é acumulada. Você precisa repetir a sua linha, repetir a sua clareza, repetir a sua coerência, repetir a sua presença, repetir seu valor, até que o mercado comece a associar seu nome a um tipo de entendimento. Isso leva tempo. Repetição, repetição, repetição. Esse ponto é muito importante, porque muita gente desiste cedo. Posta por pouco tempo, muda de direção rápido, tenta limitar a linguagem de outros e perde a chance de consolidar uma identidade real. A autoridade não gosta de pressa, a autoridade gosta de profundidade repetida. Repetição, repetição, repetição. Também vale lembrar que a autoridade profissional não é a mesma coisa que arrogância. Muita gente confunde, a pessoa acha que para parecer forte precisa parecer inacessível, pura o tempo todo ou superior aos outros, mas isso geralmente enfraquece. A autoridade real não precisa humilhar ninguém, ela se sustenta pela clareza, não pelo ataque. Isso é um sinal de maturidade. Você pode falar com firmeza sem falar com desrespeito, pode se posicionar com convicção sem virar personagem, pode ser forte sem ser teatral. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito prática. A autoridade cresce quando você ensina bem. Ensinar é uma das formas mais fortes de construir autoridade, porque ao ensinar você revela como você pensa, revela como organiza a informação, revela o quanto entende o sistema. Quanto melhor você ensina, mais as pessoas percebem o seu valor. É por isso que tanta autoridade é construída com conteúdo. Quando alguém vê que você consegue explicar bem, conectar ideias, responder perguntas e manter coerência, ela começa a confiar mais. E confiança é a matéria-prima da autoridade. Outra base muito importante é prova. Prova não é só depoimento, prova é resultado que você entrega no raciocínio. Claro que feedback, alunos, comentários, reconhecimento ajudam muito, mas a maior prova ainda é a consistência do conteúdo ao longo do tempo. Se a pessoa entra em contato com você várias vezes e sempre encontra estrutura, clareza, profundidade, isso vai fortalecendo a percepção. Então, a autoridade profissional é a soma de base, clareza, coerência, repetição, posicionamento e prova. Agora eu quero te mostrar o erro mais comum. O erro mais comum é querer parecer autoridade antes de construir a autoridade. A pessoa tenta copiar estética, copiar tom, copiar frases, copiar postura. Só que sem base isso vira personagem. E personagem até chama atenção, mas não sustenta respeito verdadeiro. O caminho melhor é ao contrário. Primeiro constrói base, depois organiza visão, depois comunica melhor, depois repete com consistência. A autoridade vai aparecendo como consequência. Se eu tivesse que resumir esta aula em uma frase, eu diria dessa forma: a autoridade profissional é a percepção da confiança, clareza e profundidade que nasce quando conhecimento sólido é comunicado com coerência ao longo do tempo. Essa frase resume muito bem essa aula. No fim das contas, construir autoridade profissional não é sobre parecer maior do que você é sobre se tornar mais sólido, mais claro e mais confiável naquilo que você entrega. Quando isso acontece, as pessoas percebem. E quando as pessoas percebem, a autoridade começa a existir mesmo sem você precisar forçar. Essa é a grande virada dessa aula.